Quando João Silva, um mecânico desempregado de 42 anos, que havia perdido seu trabalho 6 meses antes, depois que a oficina, onde tinha dedicado 20 anos da sua vida, fechou por falência, entrou naquela concessionária Ferrari de Lisboa apenas para admirar de perto os motores que sempre sonhou tocar. Não imaginava que aquele gesto de pura paixão mudaria para sempre o curso da sua existência. Porque justo nesse momento, uma Ferrari Roma vermelha parou em frente à entrada com o motor tossindo e, gemendo, e a mulher que desceu dele, elegantíssima com seu vestido vermelho e olhar furioso, era Catarina Mendes, a viúva do fundador da maior cadeia de concessionárias de carros de luxo de Portugal. Uma mulher que valia centenas de milhões de euros e que naquele dia descobriria que o melhor mecânico que já tinha conhecido não era um dos técnicos diplomados da sua empresa, mas um homem desempregado com as mãos manchadas de sonhos e o coração cheio daquela paixão autêntica que nenhum diploma pode ensinar. E aquele encontro casual entre dois mundos tão diferentes daria vida não só a um renascimento profissional, mas a um amor que nenhum dos dois tinha ousado buscar. Se você está preparado para essa história, escreva nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. O sol de maio brilhava sobre Lisboa como uma bênção, transformando as ruas da capital em um cenário onde o rugido dos motores esportivos era uma sinfonia cotidiana. O ar cheirava a primavera e a gasolina, a sonhos e a velocidade. Para quem amava automóveis, a Avenida da Liberdade era o paraíso terrestre, o lugar onde a paixão pelos motores se transformava em arte e lenda, com suas concessionárias de luxo alinhadas como joias em uma vitrine. João Silva caminhava pela avenida com as mãos nos bolsos e o olhar perdido entre as vitrines das concessionárias. Tinha 42 anos. O cabelo grisalho que denunciava as preocupações dos últimos meses e esses olhos escuros que se iluminavam cada vez que escutava o rugido de um motor esportivo. Era um homem que carregava sua paixão escrita no rosto, nas rugas que se formavam nos cantos dos olhos quando sorria, olhando um carro bem feito. 6 meses antes, sua vida tinha desmoronado. A oficina Santos, onde tinha trabalhado 20 anos como mecânico especializado, tinha fechado as portas. O proprietário, já idoso e sem herdeiros interessados no ofício, teve que se render diante da crise e da concorrência das grandes redes. João se encontrou aos 42 anos sem trabalho, com uma filha de 16 anos para sustentar e uma prestação da casa para pagar. Sua esposa Helena tinha morrido 5 anos antes, levada por uma doença que não deixou escapatória. Desde então, João tinha criado Sofia sozinho, fazendo de pai e mãe, sacrificando tudo para garantir um futuro para ela. Sofia era sua razão de viver, uma garota brilhante que sonhava estudar engenharia mecânica, seguindo os passos do pai que lhe tinha ensinado a amar os motores desde pequena. Cada noite depois do jantar, pai e filha se sentavam à mesa da cozinha e João explicava como funcionavam os motores, desenhando esquemas em folhas de papel reciclado. Sofia escutava fascinada, com os mesmos olhos luminosos que tinha herdado da mãe, e fazia perguntas que demonstravam uma inteligência natural para a mecânica. Mas sem trabalho, esses sonhos pareciam cada vez mais distantes. João tinha enviado centenas de currículos, tinha batido em dezenas de portas, mas em todos os lugares a resposta era a mesma: velho demais, qualificado demais, caro demais. As oficinas preferiam contratar jovens aprendizes para pagar pouco, não especialistas que conheciam seu valor. Cada recusa era uma ferida, cada porta fechada um golpe no seu orgulho. Mas João não podia se dar ao luxo de desistir, não por ele mesmo, mas por Sofia, por esse sonho de engenharia que não podia se permitir trair. Naquele dia, João tinha chegado a Lisboa quase por acaso.
Tinha acompanhado um amigo que precisava entregar umas peças de reposição na região da Avenida da Liberdade e, enquanto esperava, tinha decidido dar uma volta. Seus pés o levaram, inevitavelmente, até a concessionária Ferrari mais prestigiada da zona. Um prédio moderno, com vitrines enormes que expunham os carros mais bonitos do mundo. O cavalinho rampante brilhava na placa como um símbolo de tudo o que João sempre tinha amado e que parecia inalcançável. Não tinha intenção de entrar. O que fazia um desempregado em uma concessionária onde o carro mais barato custava como um apartamento? Mas a porta estava aberta, o ar-condicionado convidava naquela tarde quente de maio e, através do vidro, podia ver uma Ferrari 812 Superfast com o capô levantado. O motor V12 brilhava sob as luzes de LED como uma joia engastada em um chassi de carbono, e João sentiu que as pernas se moviam sozinhas, atraídas por aquela beleza mecânica como uma mariposa pela luz. Entrou na concessionária como uma criança entra em uma loja de brinquedos, com os olhos bem abertos e prendendo a respiração. Ninguém prestou atenção nele. Os vendedores estavam todos ocupados com clientes bem vestidos, que folheavam catálogos e discutiam sobre extras. João se aproximou da 812 Superfast e ficou imóvel contemplando aquele motor que era pura poesia mecânica. Foi nesse momento que ouviu um barulho vindo do exterior. Um motor que gemia, que tossia, que pedia ajuda. João reconheceu imediatamente aquele som. Era o lamento de um motor Ferrari que sofria, e para ele esse som era insuportável, como o choro de uma criança. Virou-se para a entrada e viu uma Ferrari Roma vermelha parar em frente à concessionária. O motor se apagou com um último golpe de tosse e da porta desceu uma mulher que parecia ter saído de uma revista de moda. Catarina Mendes tinha 45 anos e a beleza de quem aprendeu a carregar o peso do mundo nos ombros sem se dobrar. Seu cabelo castanho ondulado emoldurava um rosto de traços decididos e seus olhos verdes brilhavam com uma inteligência afiada como uma navalha. Usava um vestido vermelho que parecia feito de propósito para combinar com sua Ferrari e caminhava com a segurança de quem está acostumada a mandar. Era a viúva de Ricardo Mendes, o fundador do Grupo Mendes, a maior cadeia de concessionárias de carros de luxo de Portugal. Quando Ricardo tinha morrido 3 anos antes, deixando-a sozinha, com um império para gerir e 2 filhos adolescentes para criar, todos tinham pensado que venderia tudo e se retiraria para viver de renda. Em vez disso, Catarina tinha tomado as rédeas da empresa com uma determinação que tinha surpreendido a todos, transformando o Grupo Mendes em um colosso ainda maior do que tinha sido sob a direção do seu marido. Mas naquele dia, enquanto sua Ferrari Roma atraía bem na frente de uma das suas concessionárias, Catarina não se sentia uma mulher de sucesso. Se sentia frustrada, irritada e tremendamente atrasada para uma reunião importante com investidores do Golfo que tinham voado expressamente para Lisboa. Entrou na concessionária como um furacão, procurando com o olhar alguém que pudesse ajudá-la. Os técnicos da oficina estavam todos ocupados. Os vendedores se apressavam para buscar um responsável. E enquanto isso, os minutos passavam inexoráveis. João observava a cena de longe, escondido atrás da 812 Superfast. Via aquela mulher elegante gesticular com impaciência. Via os funcionários correrem como formigas enlouquecidas. Via aquela Ferrari Roma vermelha que esperava silenciosa no estacionamento e sentia o chamado daquele motor doente como um médico sente o chamado de um paciente em dificuldade. Não sabia o que o impulsionou a se mexer. Talvez a paixão, talvez o instinto, talvez simplesmente a necessidade de se sentir útil de novo depois de meses em que tinha se sentido invisível. Saiu da concessionária sem que ninguém notasse. Se aproximou da Ferrari Roma e levantou o capô com a familiaridade de quem abriu milhares de capôs na vida. O motor estava ali,
magnífico mesmo no seu mal-estar, um V8 biturbo de 600 cavalos, que naquele momento parecia um leão ferido. João o observou com olhos experientes, escutou seu silêncio como um médico escuta a batida do coração de um paciente, cheirou o ar procurando indícios que pudessem revelar a natureza do problema. Suas mãos se moveram quase sozinhas, tocando tubos e cabos com a delicadeza de um cirurgião que explora um corpo durante uma operação. Encontrou em menos de 1 minuto. Um conector do sensor de posição do acelerador tinha se soltado, provavelmente por causa das vibrações. Um problema banal, quase ofensivo para um carro daquele calibre, mas suficiente para descontrolar toda a gestão eletrônica do motor. João balançou a cabeça com meio sorriso. Quantas vezes tinha visto problemas similares se tornarem diagnósticos caríssimos nas oficinas oficiais, quando bastavam 5 minutos e 2 mãos experientes para resolver. João olhou em volta. Não tinha ferramentas, não tinha autorização, não tinha nada, exceto suas mãos e sua experiência. Mas aquele conector podia ser recolocado mesmo sem ferramentas. Bastava saber como fazer. Fez. Com movimentos precisos e seguros, colocou o conector de volta no seu lugar, verificou que estava bem preso e fechou o capô. Depois, voltou para a entrada da concessionária, justo quando Catarina saía, seguida de um jovem técnico de macacão que se desculpava pela espera. Seus olhares se cruzaram por um instante. João viu nos olhos daquela mulher um cansaço que conhecia bem, o cansaço de quem deve ser sempre forte para todos. Catarina viu naqueles olhos escuros algo que não soube definir, uma luz que a intrigou apesar da pressa. Depois, Catarina subiu na sua Ferrari, girou a chave e o motor ligou perfeitamente. Ronronava como um gato satisfeito, sem tossir, sem gemer. A mulher ficou imóvel um momento surpresa. Depois olhou para o técnico que tinha a mesma expressão confusa. Mas João já tinha desaparecido, dissolvido entre as ruas de Lisboa como um fantasma. Catarina Mendes não era uma mulher que deixava mistérios sem resolver. Enquanto dirigia para sua reunião com o motor cantando perfeitamente, sua mente continuava voltando àquele estranho episódio. Alguém tinha consertado seu carro. Mas quem e como? Naquela mesma noite, depois de um dia exaustivo de reuniões e decisões, ligou para o diretor da concessionária da Avenida da Liberdade. Queria saber quem tinha mexido na sua Ferrari, quem era o técnico genial que tinha resolvido o problema em poucos minutos, sem nem mesmo se deixar ver. A resposta a deixou perplexa. Nenhum dos técnicos da concessionária tinha trabalhado no seu carro. As câmeras de segurança mostravam apenas um homem de meia idade, vestido simplesmente, que tinha se aproximado da Ferrari, tinha aberto o capô, tinha mexido durante alguns minutos e depois tinha desaparecido. Um homem que ninguém conhecia, que ninguém tinha visto antes. Catarina pediu para enviarem o vídeo. Assistiu várias vezes, observando as mãos daquele homem que se moviam com uma segurança que reconhecia. Eram as mãos de um verdadeiro mecânico, de alguém que conhecia os carros, não por tê-los estudado nos livros, mas por tê-los amado a vida inteira. Quem era aquele homem e por que tinha consertado seu carro sem pedir nada em troca? A curiosidade se transformou em obsessão. Catarina mandou seus colaboradores procurarem aquele homem, mas parecia ter se desvanecido no nada. Ninguém em Lisboa o conhecia, ninguém sabia dizer quem era. Mas Catarina Mendes nunca desistia. Fez distribuir a imagem do vídeo em todas as oficinas da região, oferecendo uma recompensa a quem pudesse identificar aquele homem. E uma semana depois chegou a resposta. Chamava-se João Silva. Era um mecânico desempregado de Amadora, antigo funcionário da oficina Santos, que tinha fechado 6 meses antes. Era conhecido no meio como um dos melhores mecânicos da região, um homem capaz de diagnosticar um problema só escutando o som de um motor, mas tinha perdido o trabalho e não tinha conseguido encontrar outro. Catarina leu aquela informação com uma mistura de surpresa e respeito.
Um desempregado que entrava em uma concessionária Ferrari só para olhar os motores e que depois consertava o carro de uma desconhecida sem pedir nada em troca. Havia algo poético naquela história, algo que tocava uma corda profunda no seu coração. Você está gostando dessa história? Deixe um like e se inscreva no canal. Agora continuamos com o vídeo. Decidiu que tinha que conhecê-lo. João estava consertando a torneira da cozinha quando ouviu baterem na porta. Eram 7 da noite. Sofia estava no quarto estudando e ele não esperava ninguém. Abriu a porta e se encontrou diante de 2 homens de terno que pareciam ter saído de um filme de espiões. Se apresentaram como colaboradores da senhora Mendes e disseram que a chefe deles desejava conhecê-lo. Havia um carro esperando embaixo. João ficou imóvel na porta, incapaz de entender o que estava acontecendo. A senhora Mendes? Quem era a senhora Mendes? E por que queria conhecê-lo? Depois lembrou da Ferrari Roma vermelha, da mulher elegante de vestido vermelho, do motor que tinha consertado sem pensar 2 vezes. Aquela mulher devia ser a proprietária do carro, mas como tinha o encontrado e o que queria dele? Seguiu os 2 homens até um Audi A8 preto, estacionado em frente ao seu modesto prédio em Amadora. O contraste entre aquele carro de luxo e o prédio de habitação social onde vivia era quase cômico. João subiu no banco de trás, se sentindo fora do lugar, como um ator que tivesse entrado no cenário errado. O carro o levou para o centro de Lisboa, em frente a um palácio histórico, no Parque Eduardo VII, que abrigava os escritórios do Grupo Mendes. João foi acompanhado através de corredores elegantes até um escritório no último andar, onde Catarina Mendes o esperava sentada atrás de uma escrivaninha de mogno. Durante um longo momento, os 2 se olharam em silêncio. João viu uma mulher diferente da que tinha entrevisto naquele dia na concessionária. Sem a pressa e a frustração, seu rosto revelava uma beleza mais profunda, marcada por um cansaço que tentava ocultar sob uma maquiagem impecável. Catarina viu um homem que não tentava impressioná-la, que não tinha medo dela, que a olhava nos olhos com uma simplicidade desarmante. Catarina explicou por que o tinha procurado. Disse que tinha visto o vídeo, que tinha admirado sua competência, que queria oferecer um emprego, não um emprego qualquer, mas a direção técnica de todas as oficinas do Grupo Mendes, um salário que era 10 vezes o que João tinha ganho na vida, benefícios da empresa, carro de serviço, tudo o que pudesse desejar. João escutou em silêncio, incrédulo. Aquela mulher estava oferecendo o emprego dos seus sonhos, a possibilidade de trabalhar nos carros mais bonitos do mundo, de dirigir uma equipe de técnicos, de construir algo importante. Era tudo o que sempre tinha desejado e que tinha deixado de esperar. Mas havia algo que o freava. Não queria ser contratado por pena. Não queria ser o projeto beneficente de uma milionária entediada. Queria ser escolhido pelo que valia, não pelo que tinha feito em um momento de impulso. Olhou Catarina nos olhos e perguntou: por quê? Por que ele entre todos os mecânicos de Portugal? Por que oferecer tanto para alguém que tinha consertado um simples conector? A resposta de Catarina o surpreendeu. Disse que não era o conector que a tinha impressionado, mas a maneira como o tinha consertado. A delicadeza, a segurança, o amor. Disse que tinha visto centenas de técnicos diplomados trabalharem em carros, mas nenhum com aquela paixão. Disse que o Grupo Mendes não precisava de outro funcionário, mas de alguém que amasse os carros como ela amava a empresa que seu marido tinha construído. João aceitou. Os meses que se seguiram foram um turbilhão de mudanças que João nunca teria imaginado. De desempregado que mal podia pagar a prestação da casa, se viu dirigindo uma equipe de 30 técnicos em 5 oficinas diferentes, viajando por Portugal para supervisionar trabalhos em carros que custavam como uma casa, participando de reuniões onde se decidiam investimentos milionários. Mas a mudança maior não foi profissional, foi pessoal. João e Catarina começaram a se ver cada vez mais, primeiro por razões de trabalho,
Depois, por razões que nenhum dos dois queria admitir. Almoçavam juntos, discutiam sobre motores e mercados, contavam suas vidas com uma sinceridade que surpreendia a ambos. Catarina contou sobre Ricardo, sobre seu casamento feliz e sua morte repentina, que a tinha deixado sozinha, gerindo um império. Contou sobre seus filhos, Miguel, de 18 anos, e Clara, de 16, que tinham perdido o pai cedo demais e que ela tentava proteger de um mundo que podia ser cruel. Contou sobre a solidão que sentia cada noite ao voltar para uma casa grande demais, sobre o peso das decisões que devia tomar sozinha, sobre a máscara de fortaleza que colocava todo dia para não mostrar suas fragilidades. João contou sobre Helena, sobre a doença que a tinha levado, sobre os anos em que teve que ser tudo para Sofia. Contou sobre seus sonhos de juventude, quando imaginava se tornar engenheiro e desenhar carros esportivos, e sobre como a vida o tinha levado por um caminho diferente, mas não menos bonito. Contou sobre sua paixão pelos motores, sobre como cada carro tinha uma alma que só quem sabia escutar podia sentir. Naquelas conversas, dois mundos aparentemente irreconciliáveis encontraram um terreno comum. Catarina descobriu que a riqueza não significava nada sem alguém com quem compartilhá-la. João descobriu que mesmo quem tinha tudo podia se sentir vazio por dentro, mas a aproximação deles não passou despercebida. As revistas de fofoca começaram a falar da milionária que saía com seu funcionário. Os acionistas do Grupo Mendes expressaram preocupação. Os filhos de Catarina olhavam João com desconfiança, vendo nele um oportunista que queria se aproveitar da mãe. João sentia o peso daqueles julgamentos como pedras nos ombros. Não queria ser o homem que tinha feito fortuna casando-se com uma mulher rica. Não queria que Sofia crescesse ouvindo as más línguas falarem do pai dela como de um escalador social, um oportunista que tinha se aproveitado da vulnerabilidade de uma viúva. Queria que sua filha tivesse orgulho dele pelo que era, não vergonha pelo que os outros pensavam. Uma noite, depois de mais um artigo venenoso em uma revista, João foi ver Catarina e disse que talvez fosse melhor colocar um fim naquela história antes que se transformasse em um escândalo. Disse que não queria arruinar a reputação dela, que não queria que os filhos a odiassem por culpa dele, que talvez fosse melhor ficarem só como colegas. Catarina o olhou com aqueles olhos verdes que ardiam com uma luz nova. E pela primeira vez, desde que se conheceram, João a viu chorar. Não lágrimas de tristeza, mas lágrimas de raiva e frustração. Disse que estava cansada de viver segundo as expectativas dos outros, cansada de ser julgada por cada decisão que tomava, cansada de renunciar à felicidade por medo do julgamento alheio. Disse que tinha passado 3 anos sendo a viúva perfeita, a mãe perfeita, a executiva perfeita e que tinha se esquecido de ser mulher. Disse que ele era a primeira pessoa que a olhava sem ver sua conta bancária e que não ia permitir que ninguém tirasse isso dela. João a escutou em silêncio, com o coração batendo forte no peito, e naquele momento compreendeu que aquela mulher não precisava ser protegida do mundo. Precisava de alguém que permitisse que ela fosse frágil, alguém que a amasse não apesar das suas imperfeições, mas junto com elas. 1 ano depois, o sol de maio brilhava de novo sobre Lisboa, o mesmo sol que tinha iluminado o dia em que João tinha entrado naquela concessionária só para olhar os motores dos seus sonhos. Mas naquele dia, João não era um visitante, era o diretor técnico do Grupo Mendes, o homem que tinha revolucionado a maneira como a empresa cuidava dos carros dos seus clientes. Tinha introduzido programas de formação para jovens mecânicos. Tinha criado um sistema de diagnóstico que tinha reduzido os tempos de conserto em 40%. Tinha levado uma paixão autêntica para um mundo que corria o risco de se tornar só negócio. E não estava sozinho. Ao seu lado estava Catarina, já não só sua chefe, mas a mulher que tinha escolhido amar contra a opinião de todos.
Seu casamento, celebrado 3 meses antes, em uma cerimônia íntima nas colinas de Sintra, tinha sido um escândalo. Os jornais tinham falado de contos de fada modernos e de gatas borralheiras masculinas. Os invejosos tinham falado de interesse e conveniência. Mas quem os conhecia de verdade sabia que o que os unia não tinha nada a ver com dinheiro. Miguel e Clara, os filhos de Catarina, tinham aprendido a aceitar João. Não tinha sido fácil. Miguel tinha passado meses tratando-o com frieza, vendo nele um substituto do pai que não queria aceitar. Mas depois tinha visto como João olhava para sua mãe, como a fazia rir, como a apoiava sem tentar nunca controlá-la. E tinha compreendido que aquele homem não queria ocupar o lugar do seu pai, só queria amar sua mãe. Sofia, a filha de João, tinha encontrado em Clara uma irmã que nunca tinha tido. As duas garotas da mesma idade e com paixões similares tinham se tornado inseparáveis. Sofia tinha começado a estudar engenharia mecânica na Universidade Técnica de Lisboa, realizando o sonho que seu pai tinha transmitido desde pequena. Naquele dia, na concessionária da Avenida da Liberdade, onde tudo tinha começado, se celebrava a inauguração do novo centro de formação para jovens mecânicos que João tinha querido criar. Um lugar onde garotos apaixonados por motores pudessem aprender o ofício com os melhores, onde a competência fosse valorizada mais que os diplomas, onde o talento pudesse florescer independentemente das origens. João olhou a sala cheia de jovens aprendizes com os olhos brilhantes e pensou em si mesmo naquela idade. Pensou em todos os sonhos que tinha cultivado e que a vida parecia ter negado. Pensou no desespero daqueles meses de desemprego, na sensação de ser invisível, inútil, esquecido. E pensou naquele dia de 1 ano antes, quando tinha entrado nessa mesma concessionária só para olhar um motor e tinha saído com uma vida completamente nova. Catarina pegou sua mão e apertou. Nos seus olhos verdes, João viu tudo o que as palavras não podiam expressar. A gratidão por tê-la salvado da solidão, o amor que tinha crescido dia a dia, a certeza de que juntos podiam enfrentar qualquer coisa. A vida tinha quebrado os dois de maneiras diferentes, mas igualmente profundas. Ele tinha perdido o trabalho e a esperança. Ela tinha perdido o marido e a alegria de viver. Mas o destino os tinha feito se encontrar em uma concessionária Ferrari diante de um motor que tossia, e aquele encontro tinha dado a eles uma segunda chance. Enquanto os jovens aprendizes escutavam o discurso inaugural, João pensou que a verdadeira riqueza não era o dinheiro que agora tinha na conta bancária. A verdadeira riqueza era aquela garota que estudava engenharia, realizando seus sonhos. Era aquela mulher que apertava sua mão com amor. Eram aqueles garotos que teriam as oportunidades que ele tinha estado perto de nunca ter. A verdadeira riqueza era o amor, a paixão, a possibilidade de fazer a diferença na vida dos outros. E tudo tinha começado porque um desempregado não tinha conseguido resistir ao chamado de um motor Ferrari. Se essa história te lembrou que a paixão pode abrir portas que pareciam fechadas para sempre, deixe uma marca da sua passagem com um like. E se você quer apoiar quem conta histórias que aquecem o coração, pode fazer através da função Super Thanks, logo abaixo. Significa muito para nós. Muitíssimo obrigado. Solo me da risa, amigo. ¿Qué quieres que te diga, güey? O sea, no está mal que seas fan. No, yo no está mal. Pero me da risa. A ver este. Ah, mira, güey. El triple hijo puta de Quarshi. No mames, güey. 93 de ritmo, güey. Qué asco, cabrón. Ve el sprint de 99, güey. Compostura de reacción, combo, agilidad, balance 90, percepción 90, entrada 90, barrera 90. No mames, fuerza 97, güey.
Todos los playstyle defensivos, Rapid, Cohete, Saque de manos que ya trae la carta base y el Bruiser. No mames, güey. Aparte está sonriendo increíble, ¿verdad? ¿Tigres lo repatrió? Dale. Sí, Juanes, en el de Brazucas no importa la carta como tal, güey. Puede ser plata, pero si no tienes plata, X. Solo que sea primer propietario y sale más fácil. Güey, ese está bueno, pero es el que mide 2 metros, ¿verdad? El Quarshi este de los cojones, güey. Es que ve el ritmo base, cabrón. No mames. 1.96. Sin sentido, Sin sentido alguno, güey. Resalto sí, amigo. Sí, ese cabrón sí está muy N, güey. Pero no mames, vaya pinche sonrisota. Amigo, tiene aura ese cabrón. Mira que no pensaría que tenía aura, pero tiene aura ese muchacho. Solo por eso lo hice. Tiene buenos playstyle de base. Aunque mide un 82, quedó con salto 97. Buena carta, porque yo ese Atos lo vi en populares durante la evolución de Future Star. Digo, de hecho, el Freixon es mejor, ¿no? Digo. Pero buen Ato, buen Ato. Aparte, el tema es que puede ser lateral izquierdo. No está mal. Es la lista del super más larga que hice. ¿Cómo cuántos partidos se tomó, güey? Sí, no sé, güey. 50. Yo te pregunto aquí, amigo. ¿A ti te presiona perder partido de Food Champions? ¿Para ti eso es presión? ¿O es más presión para ti llevar un plato de comida a casa todos los días? Tú dime. Tú dime y aquí nos arreglamos. Tremendo chocolatoso. Oye, pero para 1.96, que mida, que corra 93 de ritmo, güey. Ni siquiera vi el salto, güey. Pero, por ejemplo, la carta que mandó Emma tiene un salto de 98. Cabeceó 93. Con esa puta estatura, güey. Tiene el de fortaleza aérea, o sea, el de cabezazo en defensa, vamos. No mames, güey. No le va a pasar nadie. No lo va a pasar nadie, güey. No lo va a pasar nadie. No había visto el salto, güey. Ajá, intentó alburear, ¿no? Amigo. Esa es muy vieja, Esa es muy vieja, güey. Pero bueno, ya a la larga te acostumbrarás a saber que yo ya no entro en los albures. Yo ya. Maestría en albures. No te preocupes, Mo. No te preocupes, Mo. Antuna se basó. Güey, yo, o sea, la verdad, no sé por qué. Hasta cierto punto un poco de queja, pero me han salido un chingo de TikToks de Efraín Juárez, güey. Yo no sabía, yo pensé que era mame, güey. Que declaraba así. Pero debí intuir que era verdad desde que se le plantó a CU y se les puso de brazos así. Es que, güey, ¿en qué cabeza cabe? ¿En qué parte del curso, del curso de entrenador te enseñan a hacer esa mamada, güey? No te creo, cabrón, de verdad, güey. Ay, güey, está bien pendejo ese pinche Efraín, güey. Luego, lo de su hijo que sufre bullying. Neta, vete a la verga, güey. 11 de brazucas, listo. ¿Gol gana o qué, amigo? Ah, ya se va, ya vale verga, ¿verdad? Sí, cabrón. Verga, tecos. Amigo, qué cultura, güey. Ya valió verga, va. ¿No?
Es que aquí no, o sea, mamé o no mamé. No, no mamé, ¿no? ¿No me da el jugado? Ah, ok. Oye, pero eso no le ayuda mucho, Haas, ¿no? ¿Estás de acuerdo? A la de Efraín Juárez, cabrón. No, no, ok, o sea, me salvé. Ay, güey. O sea, lo hizo mal el otro pendejo. Lo hizo mal, ¿no? Lo hizo mal. Oye, pero qué nefastez, cabrón, de gente, amigo. No puedo creerlo, güey. No puedo creerlo, güey. A él tampoco le cuenta. Ah, ok. O sea, no, puta. O sea, pero iba ganando. Es que no entiendo, güey, pinche gente, güey. O sea, tengo que ponerme traje por los hackers de PC y por los pendejos glitcheros de Play, ¿no? Samux, buenas. Dinero fácil. Vaya haciendo como que perdió Cruz Azul y se desaparece. Ándale, vaya. Ay, güey. Qué dinero tan fácil, hermano. A veces la vida es tan fácil. Buenas noches, amigo. ¡Hijo de puta! Hay un cuadrito rojo en tu pantalla, en tu chat, que es blurb, así se llama. Entras ahí y ahí te dice. Eres un pendejo, güey. ¿Vas a querer las 50 soles? Eres un pendejo, güey. ¿O quieres que te aguante una quincena, amigo? Sí, esa es la parte en la que me meto en mi caparazón, amigo, y juego partido y los mando a la verga. Tardó más de 10 segundos y el juego lo desconectó del juego en vez del partido. ¿Estás viendo sus zapatos? Cállate. Cállate. Este es de Xbox. Persona de bien, amigo. Excelente. O sea, ¿dónde está? O sea, güey, ¿qué quieres que lo No, hermano, cállate. Aparte, eso no es un albur, ¿sí? Eso es una burla a mi persona, amigo. No caí, sigo invicto. Soy Efraín Juárez. Gracias. Siguiente pregunta. Y bueno, hermano, mejor que irme. Eres un pendejo, güey. Ya te iba a decir que compraras el HyperX Xbox que venden en Amazon, güey. Pero bueno, ya no. Ya no, güey, ya chúpala. Dale, güey. Nada más. Suevo de ese cabrón, no, bicones. A su madre, pinche rola asusta, cabrón. Puto Michael, asustas, güey. Nah, amigo, es que los 50 está más caro. Valórame, güey. No, únicamente. Bien, güera. No te compliques. ¿Cuántos son 50 subsets de ¿Mano de frío? ¿En cuánto estás? Qué culiada y eso que no iba a caer en provocaciones. Cabrón, es el pinche día del amor y la amistad, güey. Neta valen verga, güey. Cuando me vote Biden, les voy a rifar. Valen verga, güey. Voy a rifar. Me salió un TikTok donde sale ese Efra ACU y dice cuando Efraín va a buscar a su hijo y ve que se lo están madreando. Yo soy una persona que cumple. Es que, güey, está muy pendejo Efraín Juárez, güey. Se mamó con el puto bullying que supuestamente sufre su hijo, güey. Siento que ese güey es un mitómano, cabrón. A su pinche escuincle ni le han de decir nada, güey. Es el día del amor y la amistad, güey. No voy a caer en provocaciones, güey. Se los Uy, me arrepentí.